Olá, meditadores, curiosos, interessados, galera da vida real. Estou passando por aqui hoje para responder uma questão sobre o vazio. As pessoas me perguntam com muita frequência se é possível uma pessoa esvaziar-se. Então, para que você entenda isso, eu gostaria de começar te explicando o zero. O zero. Os babilônios, os maias e os hindus foram os primeiros povos a considerar o zero como um elemento de grandeza a ser incluído em suas equações, contas e cálculos. Então, o zero só chegou na Europa lá na Idade Média. Foi introduzido por um matemático chamado Leonardo Fibonacci e foi um grande contrassenso, segundo o pensamento estabelecido de época, porque eles se perguntavam: como eu poderei expressar graficamente, como eu poderei representar com alguma coisa algo que significa coisa alguma? Mas, enfim, eles absorveram esse conhecimento e puderam dar um salto também na sua ciência. Como nós podemos entender o valor do zero? É muito simples. Qual é a diferença entre 52, 502 e 5002? Se você tivesse com papel e caneta na mão, você entenderia que é a quantidade de zeros. Então, é a quantidade de zeros que ajuda a entender a grandeza de um número. Por isso você entende a diferença entre 52, 502 e 5002. Então, como a gente poderia transferir esse tipo de exemplo para a meditação? Pensa você num terreno com 52 metros. Pensa num terreno com 502 metros. Agora pensa num terreno com 5.002 metros, como os números que nós usamos no exemplo. Quanto mais espaço vazio, mais coisas cabem dentro desse terreno. Assim é a mente. O vazio é o símbolo da receptividade na mente humana. Quanto mais vazio você estiver, mais novos conhecimentos caberão dentro de você. Quando você é vazio, você se torna receptivo e, com isso, você se transforma num ser humano acrescentável, capaz de progredir. Na meditação, o vazio ele pode acontecer, mas ele não deve ser perseguido como um objetivo em si. Eu gostaria de te lembrar que, quando você determina não pensar em nada, isso também se transforma em um pensamento. Logo, você não estará vazio da forma com que você imagina. É um mito achar que a meditação pretende de você ficar sem pensar em nada. Nós dizemos que quando o corpo estabiliza, o coração pacifica, a mente desvanece. Os pensamentos desistem. Trata-se de uma quietude atingida por meio de assentamento. É um processo de passividade e não de atividade. Então, não faz sentido nem estabelecer como objetivo, nem perseguir. Porque se você persegue isso na meditação, você vai emprestar voluntariedade à prática. E a prática da meditação é uma prática pautada em não ação. Sentar, aquietar e permanecer. Apenas isso. E o esvaziamento vai acontecer na medida que você progride na prática. Lembra, o objetivo da meditação não é que você não pense em nada, mas que você se mantenha estável diante dos próprios pensamentos. Quando você senta, aquieta e permanece e os pensamentos acontecem, basta que você nem os acate, nem os rejeite. Com o tempo, esse distanciamento vai se transformar em estabilidade diante dos próprios pensamentos. Então, sua inquietude, naturalmente, vai perder força. E com isso, o esvaziamento vai acontecer. Ele vai acontecer para você, sem que você procure por ele. Vamos meditar?